O Evangelho de João, capítulo 13, verso 34. Eu quero ler esse texto com você. Eu vou ler aqui na versão NAA, amém? Vamos orar antes, amém? Glória a Jesus, você pode fazer isso com a sua Bíblia aberta aí ou ligada. Eu queria que nós orássemos, amém, nesse momento. Eu quero que você faça isso. Amém, por você, pela pessoa que está do seu lado, para que o Espírito Santo venha com graça e favor sobre nós. Amém, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo que já, ó Deus, desfrutamos aqui da Tua presença, na Tua presença. E aqui estamos agora, ó Deus, diante da Tua palavra. E eu oro para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de vir e falar conosco. Fala, Senhor, de um jeito individual e também coletivo, com a tua igreja, com os teus filhos neste lugar. Que possamos sair daqui, Senhor, alimentados, ó Deus, alinhados e decididos em ser melhores discípulos na tua presença, para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Amém? Então, se você é alguém que se intitula ou crê que é de verdade discípulo dele, a palavra que eu tenho para você, a palavra que eu tenho é para você nesta noite, amém? Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, diz assim, palavras de Jesus: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Amém? Somente este versículo. Queridos, quando nós olhamos para os evangelhos, onde faz o registro do ministério de Jesus, a gente percebe que a noite em que Jesus proferiu essas palavras, ela foi marcada por uma intensidade espiritual profunda. Quase todos os evangelistas vão narrar que, nesse momento, ele estava no cenáculo, quando começa, então, o seu discurso de despedida. A sua hora havia chegado. João registra esse discurso de despedida, do capítulo 13 ao capítulo 17 do seu livro. Então, nós estamos falando aqui de momentos antes de sua prisão. Nós estamos falando aqui das últimas horas antes da cruz. Ele havia aqui, nesse momento, quando ele libera essas palavras, se você ler os versículos anteriores, você vai ver isso, ele havia acabado de lavar os pés dos seus discípulos, num ato surpreendente de humildade e serviço. Você lembra do texto? Eles estão juntos, e de repente a Bíblia vai dizer que Jesus pega uma bacia com água, coloca uma toalha sobre o seu ombro e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha que estava cingido. E ele faz isso com todos eles. Em seguida, é revelado o traidor. Judas então sai daquele lugar para colocar em prática o plano de traição do mestre. Então, é nesse clima de despedida, de peso e revelação que Jesus pronuncia estas palavras. Quando ele vira para aqueles 11 que restou com eles ali e diz assim: olha, eu vos dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então, foi esse o contexto, que essas palavras foram liberadas. E Deus quer falar algo conosco, com a sua igreja, com seus filhos, seus discípulos sobre isso. Amém? Certa vez, alguém pergunta a Gandhi o seguinte: Gandhi, por que você rejeita o cristianismo? E Gandhi responde: eu gosto do seu Cristo. Eu não gosto dos seus cristãos. Eles são tão diferentes do seu Cristo. Olha a resposta que Gandhi teve. Muitos, queridos, olham para essa resposta de Gandhi, quando foi perguntado acerca do cristianismo,
e a vê como uma crítica. Eu também a vejo assim. E tudo gira em torno de uma conclusão: por que este homem criticou assim o cristianismo e os seus cristãos? A conclusão que se chega é que a raiz dessa crítica é justamente a falta de amor visível que muitas vezes existe entre nós, o povo de Deus, os filhos de Deus. E diante, queridos, dessas palavras de Jesus, eu gostaria de te convidar, a pensar sobre isso. Do mesmo jeito que não foi fácil para aqueles discípulos ouvir essas palavras de Jesus, porque imagine comigo, alguém chega para um grupo de pessoas, no caso aqui Jesus, falando sobre amor, ou sobre um nível maior de amor, falando para um grupo de pessoa que tinha em sua cultura várias leis, que tinha no seu cotidiano uma saturação de leis, porque era assim que Israel vivia. E o que havia de novo nisso? Porque você vê, Jesus, ele é claro: um novo mandamento vos dou. E é sobre isso que eu quero explorar um pouquinho com você nessa oportunidade, A proposta é refletir sobre esse amor que Jesus chama aqui de novo. E que, se fosse para me dar um tema para essa reflexão, seria o amor que revela o Cristo. Amém? Eu quero te convidar, a partir de agora, a pensar um pouco sobre isso. Quando a gente olha para o contexto, queridos, aqui, ou continua olhando para o contexto, você vai perceber que Jesus, ele sabia que a sua hora havia chegado. Isso está registrado no versículo 1 do capítulo 13 de João. Ele já sabia que a cruz estava bem ali. Tinha chegado o momento dele. E em vez de usar esse momento para buscar consolo, ele o usa para entregar ensinamentos essenciais aos seus discípulos, como lava-pés e esse novo mandamento. Ele usa como, de uma forma estratégica, intencional, o momento mais difícil da sua estadia aqui, para trazer esses ensinos, para mostrar alguns valores essenciais àquele grupo que havia de dar continuidade àquilo que ele começou, que é de trazer o céu à terra. Quando você volta no versículo 1 do capítulo 13, você vai ver João registrando assim, que Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Então, nesse momento aqui, Jesus já sabia de tudo que o aguardava. Ele não sabia apenas da cruz que o estava esperando, mas ele sabia também da traição de Judas, da negação de Pedro. Ele sabia também que no momento mais difícil da sua vida, ele seria abandonado por todos, como aconteceu. Se você ler os relatos dos evangelistas, que trata a partir desse momento aqui da vida de Jesus, que fala da sua prisão e morte, você vai ver que ele foi abandonado por todos. Então a ideia de Jesus aqui é nos mostrar algo, quando ele usa essa expressão novo. E isso não significa que amar foi ou seria algo inédito de revelação de Deus aos homens naquele momento, vinda de uma forma específica para aqueles homens que estavam ali com Jesus. O mandamento de amar já existia desde o Antigo Testamento. Se você ler, por exemplo, Levítico 19, versículo 18, você vai ver que lá está claro o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Então, queridos, o que há de novo aqui? Na verdade, o que torna o mandamento novo aqui é a medida,
é a motivação, é a qualidade, é o padrão, é a fonte desse amor, é o modelo desse amor. E ele diz assim, ó, assim como eu vos amei. Olha só, esse é o padrão. Entende? Então é um nível maior. Agora vocês têm uma referência. Olhe para mim. Olhe tudo que eu já fiz. E olha que eles não sabiam, não tinham visto ainda o Cristo ressurreto. Então Jesus está se referindo, na verdade, aqui, não a um mandamento novo, mas a uma nova ênfase, não a um novo conceito. Quantos estão entendendo? Ele está dizendo aqui que esse mandamento de amar uns aos outros, amar o seu próximo, ele estaria saindo de um patamar e sendo elevado. O nível agora é outro. Se vocês não tinham uma referência para amar o seu próximo, a partir de agora eu sou essa referência. Então, amem uns aos outros assim como eu vos amei. É isso a ideia, né, que ele está trazendo aqui aos seus discípulos. E diante disso eu gostaria de compartilhar 3 ensinos que podemos extrair das palavras de Jesus aqui, nesse versículo 34 de João 13. Amém? E o primeiro ensino, queridos, que eu quero trazer para nós é que amar é um mandamento e não uma sugestão. Porque nós somos discípulos de Jesus, amém? Eu perguntei, vou perguntar de novo, você é discípulo de Jesus? Então, olha só, Jesus não disse assim, seria bom se vocês se amassem. Percebe que ele não fala isso? Na verdade, ele diz, vos dou um mandamento. Isso significa que amar para o discípulo de Jesus não é uma opção ou uma sugestão. Mandamento é ordem, é lei. Ele espera que amemos. Amém, gente? E mais, o amor é o mandamento central, é a base de todos os outros mandamentos relacionais que nos apresenta a palavra de Deus. Sabe por quê? Não adianta querer ser igreja se não tiver amor. Não adianta eu e você sairmos da nossa casa todos os domingos e vir para cá, se não tiver amor de verdade aqui dentro, uns pelos outros. Não adianta frequentar uma célula, se não tiver amor. Não adianta falar de Jesus a alguém, se isso não for regado por amor. Esse é o fundamento, é o mandamento central. É por isso que quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3, olha só o que é que Paulo registra. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Entende? É por isso que nós podemos, confirmar, dizer que o amor é o mandamento central, é a base de todos os outros, porque se não existisse na nossa vida, tudo o que eu e você fazemos ou intentamos fazer, na verdade, pode ser obras mortas. Não vai valer de nada no final das contas. Amém? E isso não é uma opção para nós. Isso é um mandamento e nós precisamos nos conscientizar disso. Quando a gente vai para o original, queridos, de 2 palavras aqui que eu quero destacar, que é mandamento e amor. Olha só, quando se fala de mandamento, um novo mandamento vos dou, a palavra usada indica exatamente isso, uma ordem divina, não uma sugestão moral.
É uma ordem. Jesus está nos dando uma ordem aqui. Algo a ser obedecido ou que deve ser obedecido com entendimento. Deve ser feito de forma intencional. Eu decido amar. Eu decido trilhar este caminho. A outra palavra que eu quero destacar aqui é exatamente amor, que fala de amor sacrificial, incondicional, é o amor ágape. É interessante, se você pegar o original da palavra amor, que Paulo usa em 1 Coríntios 13, é a mesma que Jesus usa aqui. Então, os dois estão falando da mesma coisa. É do amor sacrificial, é aquele amor que eu me dou, que eu me sacrifico em prol de outro. Amém? É um amor que busca o bem do outro, independente se ele merece ou não. É esse amor que levou Jesus àquela cruz. E esse mandamento, queridos, ele deixou isso para nós. Deixa eu te dizer algo, já adiantar algo aqui para você. Naquele dia, Jesus virou para os 11, que era a única turma que ele tinha, que começaria a igreja em Atos, capítulo 2, capítulo 1 e 2, e diz assim, olha, eu vos dou um novo mandamento. E hoje o Espírito está aqui para dizer para mim e para você assim, olha, eu lhes dei um novo mandamento. Se naquela época, nesse momento aqui, para eles, era algo novo de verdade, porque, para nós não. Hoje ele está aqui para nos lembrar que existe um mandamento, um amor que Deus espera ser encontrado em nós uns pelos outros. Quantos estão comigo aqui? Amém? Queridos, e Jesus, ele se transformou nesse modelo, como eu já disse antes, ele se transformou na maior referência sobre o amor que poderia existir. Talvez a gente olhe e diz assim, puxa, mas isso é muito difícil, viver esse nível de amor. É mesmo, e Jesus sabe que é. Mas você concorda comigo que ele não nos pediria algo que seria impossível para nós vivermos? Ou você acha que ele seria ruim desse nível? De te pedir algo que você não pode fazer? E por que ele pede? Porque ele sabe que nós podemos. E por que ele sabe que nós podemos? Porque, irmãos, tudo o que nós vivemos de frustração, de problema, de dificuldade, daquilo que poderia ser motivo para não amar, ele também viveu. Ele sofreu isso na pele, na carne. E ele amou. A Bíblia diz aqui que ele os amou até o fim. E ele te ama o tempo todo, é verdade ou não? Irmãos, olha como Jesus te ama, como ele é paciencioso comigo e com você. A verdade é que se ele não nos amasse com um amor sacrificial, eu e você já estávamos ou já teríamos sido fulminados há muito tempo. Sim ou não? Mas sabe por que nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra? É porque ele nos ama. E o amor dele é um amor paciencioso, sacrificial. Ele sempre nos dá uma segunda, terceira, 50 chances se for preciso, porque ele nos ama. Amém? Então é possível, porque ele viveu todas essas pressões na carne. Então, Jesus deixa claro para nós que o amor, ele precisa ser algo tratado como algo primordial na vida cristã. E quando eu digo, queridos, tratado de forma primordial, porque é decisão, não é sentimento. É a gente olhar para as pessoas e dizer assim, olha, eu decido amar, e a minha decisão está fundamentada no entendimento. Amar é um mandamento, e eu decido obedecer a Cristo. E aí eu vou amar. Qual que é o nosso problema? A gente fica esperando os nossos olhinhos, as nossas pupilas brilhar diferente por alguém. Irmãos, isso não é, isso é sentimento, amor não é isso. Olha só, Jesus no Evangelho de João 14, 15, ele diz assim, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então olha só,
A prova de que amamos é o quê? Obediência. Então, quando eu decido guardar os mandamentos de Jesus, eu estou dizendo para ele, eu amo Jesus, eu te amo. Amém? Então, amar o próximo, mesmo quando não sentimos vontade, mesmo quando somos feridos, é uma resposta ao senhorio e à autoridade de Jesus. Obedecer esse mandamento é um ato de submissão à sua vontade, uma demonstração prática de que realmente Ele é Senhor, Ele é aquele que reina no nosso coração. Essa que é a verdade. Quando nós não agimos assim, nós estamos dizendo para Ele, olha, eu não estou nem aí para o seu senhorio, o Senhor não é autoridade nenhuma, o Senhor não manda em nada na minha vida. Quando nós não decidimos amar, é isso que nós estamos, na verdade, dizendo com o nosso comportamento, a nossa vida a Ele. Irmãos, e é impressionante como que essa decisão, ela pode transformar relacionamentos e sentimentos. A gente vive muito isso, né, no contexto familiar. Aqui dentro a gente precisa, como igreja, nos atentar para isso. Você vai ver de uma forma curiosa que quando nós, né, decidimos amar, e amar não é sentir um desejo de estar perto. Não, não, irmãos. Amar, como mandamento é, eu decido orar por essa pessoa, eu decido servir essa pessoa, eu decido ouvir essa pessoa, eu decido cuidar dessa pessoa. E sabe o que acontece de uma forma curiosa quando a gente resolve amar? Porque isso é amor. Amar não é dizer eu te amo. Amar é cuidar, é respeitar, é ouvir. Sim ou não? É proteger. Quando a gente resolve isso, de repente você não consegue mais ficar sem a presença daquela pessoa, o seu desejo é estar junto. O que a gente aprende com isso? Que a nossa obediência abre o caminho para que o Espírito Santo produza em nós aquilo que nós podemos chamar de amor genuíno, como fruto dele manifestando na nossa vida. É o que está em Gálatas 5:22. O amor não é fruto do Espírito? Porque a gente tem uma ideia de achar que o amor é esse momento prazeroso apenas que eu vivo com alguém, seja com a esposa ou com o irmão. Irmãos, amor não é isso. Amor é cuidado, proteção, é você se sacrificar pela outra pessoa. Entende? É você se doar pela outra parte, principalmente naqueles momentos que tudo que você não queria era fazer isso. É nesse campo, nessa condição que nós demonstramos realmente o que é amor de verdade. A gente sabe que na igreja, irmãos, há momentos difíceis de amar. Eu estou me referindo à igreja agora porque o assunto nesses domingos tem sido igreja, mas na verdade é em todas as áreas relacionais. Em casa também tem vezes que é difícil amar. Quantos esposos aqui já deu vontade de matar a esposa? Ou quantas esposas já deu vontade, acordou de madrugada, olhou para o cabrinha dormindo do lado, lembrou daquela faca afiadinha lá na cozinha. Fala a verdade que tem gente aqui que nunca pensou nisso. Olhou para aquele travesseiro do lado e falou assim, com poucos segundos eu poderia sufocar esse cabrinho agora e mandar ele para a terra do além. Né, irmãos? Então, em toda área onde a gente se relaciona, nós vamos ter momentos assim, irmãos, porque esse é o lado humano. Entende? Irmãos, quantas vezes, né, a gente passa por esse tipo de situação. Deixa eu dizer, a igreja também é assim, tem momentos que é difícil amar, é difícil suportar uns aos outros. Quando, por exemplo, surgem os conflitos, quando as diferenças, né, se manifestam, quando as frustrações vêm, quando as traições acontecem.
Irmãos, porque onde é que essas coisas mais acontecem na nossa vida? Conflitos, diferenças manifestadas, frustrações e traições. Quem é que costuma nos trair? São os inimigos? Não, não. O salmista vai dizer que é o nosso amigo íntimo. É aquele mais próximo que muitas vezes vai nos trair. Entende? Nesse contexto, gente, é difícil amar. É difícil escolher amar. Mas é exatamente nesses contextos que nós temos que lembrar que o amor é uma decisão fundamentada não no que eu estou sentindo, mas fundamentada na pessoa de Cristo, numa palavra dele. E é isso que nos preserva na unidade e nos leva à maturidade espiritual como igreja, como filhos, discípulos dele nesse lugar. Pensa comigo. Nesse momento que Jesus estava vivendo, deixa eu te levar a pensar, a caminhar um pouquinho. Irmãos, como eu já disse, ele sabia de tudo o que ia acontecer com ele nas próximas horas. Ele sabia que a cruz estava ali. Naquele momento, se você ler os versículos anteriores ao versículo 34, você vai ver o acontecimento da manifestação do traidor. Irmãos, Judas estava lá, comendo com Jesus à mesa. Entende? Ele estava sentado com Jesus à mesa, mas já tinha maquinado tudo. Ele já tinha ido lá nos caras e combinado até o preço que venderia Jesus. E o cara agora está lá à mesa com ele. Só que Jesus já sabia, não é isso que os evangelistas nos dizem? Que ele sabia, e chega um momento que ele olha e diz assim, olha, deixa eu falar algo para vocês. Um de vocês vai me trair. Irmãos, olha o que Jesus fez com os caras também. Deixa eu dizer algo para vocês, um de vocês, um dos que estão aqui comigo agora vai me trair. E se eu não me engano é Lucas que diz que eles entraram em pavor. Pensa, irmãos. De repente eu acredito, né? A Bíblia diz que no momento os olhares começaram a se cruzar. Aqueles que se achavam mais fiéis a Jesus, de repente começou a apontar o dedo. Eu acho que é fulano. Que a gente é mestre para fazer isso, né? Eu acho que é fulano. Deve ser ele. Olha como ele é bruto. Deve ser o Pedrão. Pedrão, ele é muito inconstante. Né? Mas, inclusive, Pedro, irmãos, ele olha, a Bíblia diz que João, que a palavra diz que era o apóstolo amado, o discípulo amado, João estava sentado ao lado de Jesus. E nesse momento em que os olhares deles se cruzavam, Pedro olha para João e diz assim, dá a entender que ele cochicha, ele fala com os lábios com João, pergunta a ele quem é. A gente precisa saber. Falando só com os lábios. E aí a Bíblia vai dizer que João, ele encosta a cabeça no ombro de Jesus, e aí ele faz a pergunta, né, Senhor, quem é? E é interessante que Jesus responde, João, presta atenção, eu vou molhar esse pedaço de pão aqui, e para quem eu entregar, é ele. Jesus pega um pedaço de pão, não sei como foi esse molhar, né? Se foi passar um requeijão, alguma coisa, né? Ou um mel silvestre, alguma coisa, enfiou no mel, em alguma coisa, ele molhou, não sei nem o quê. Jesus pega o pedaço de pão e entrega para Judas. E Jesus vira para ele e diz assim, come, meu amigo, e vai fazer depressa o que você tem que fazer. Jesus ainda serviu um pedaço de pão para o cara, irmãos. Ele sabia que ele seria traído por Judas. Ele sabia que ele seria abandonado por todos. Irmão, se você for olhar, pensa você vivendo nesse contexto. Será que nós faríamos o que Jesus fez? Ainda lavar os pés dos caras? Pegar uma toalha e enxugar? Ainda sentar à mesa com eles? Com o traidor, você já sabia que o cara estava tudo maquinado. Você sabia já até o preço que ele te vendeu. E você está ali à mesa comendo com o cara. Irmão, se não for um amor sacrificial, tem condições de alguém fazer isso?
Ninguém faz, mas Ele fez. Ele fez. Né? E a verdade é que todos os abandonou. Você vai ver que depois que Jesus, né, termina tudo aquilo, ele chega, estão lá no jardim agora, Judas chega com o beijo, ele traz Jesus, todos o abandonam, todos aqueles que tiveram os pés lavados, que participou da última ceia com ele, o abandonou. A Bíblia vai dizer de um caso, né, ela dá ênfase a isso, que é de Pedro. Pedro, a Bíblia diz que seguia Jesus de longe. Você vai ver a Bíblia falando sobre isso. E é interessante, irmãos, que esse é o mesmo Pedro, que lá atrás diz assim, Jesus, espera aí, Jesus, eu vou com o Senhor até o fim. Tipo assim, eu estou aqui, Jesus, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Ah, Jesus, ó, deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo pode te abandonar, eu vou com o Senhor até o fim. E nesse momento, Jesus vira para ele e diz assim, ei, Pedro, você não sabe de nada. Deixa eu te contar uma coisa. Antes que o galo cante, esta noite você me negará 3 vezes. Agora Jesus foi preso, ele é levado para a casa do sumo sacerdote de Caifás. E a Bíblia vai dizer que Pedro está seguindo Jesus de longe. Já na porta da casa, a primeira pessoa, a Bíblia diz que uma empregada, uma mulher, chega para ele e diz assim, você é um deles. Ele começa a negar Jesus. Depois chega um homem, você se parece com eles, a tua voz te denuncia. Não sou não, e ele nega Jesus de novo. Terceira vez, outro homem chega e fala assim, o seu perfil te denuncia, você se parece com a turma dele. E aí, queridos, a Bíblia diz que ele negou Jesus de novo. Mas é importante, Marcos registra algo aqui que para mim é chocante. É importante a gente destacar isso. Marcos vai dizer, queridos, que nesse momento, Pedro, ele chegou a praguejar Jesus. Você sabe o que é isso? Ele amaldiçoou Jesus. Ele falou mal de Jesus. Irmãos, olha o que Jesus teve que enfrentar. Entende? Ele falou absurdos de Jesus. Jesus sabia disso, irmãos. Jesus sabia. E é interessante que nesse momento, na terceira vez, quando ele estava praguejando, falando mal, metendo o cacete mesmo de Jesus, a Bíblia vai narrar que o olhar de Jesus encontra Pedro, no meio desse furdunço todo. E aí a Bíblia vai dizer que quando os olhares deles se cruzaram, Pedro viu o que ele estava fazendo, e ele saiu dali e chorou amargamente. Jesus desistiu de Pedro por causa disso? Sim ou não? Por que a gente desiste um do outro por coisas tão pequenas? Não é verdade? Por que a gente anda dentro da igreja, irmãos, desistindo uns dos outros por coisa tão pequena? Desistindo da igreja, desistindo de viver em unidade, desistindo de viver em comunhão com coisa tão pequena. A verdade é que se nós formos comparar os níveis, irmãos, de situações, de frustrações e até mesmo traições que a gente vive na nossa vida como família de Deus, será que poderia se comparar ao que Jesus viveu? Eu quero deixar isso para a gente pensar. Porque muitas vezes, por muito menos, a gente desiste um dos outros. Mas Jesus não desistiu. O único que se perdeu foi Judas. O único. Depois de tudo, de ressurreto, já agora entre eles, né, quando ele aparece para as mulheres, ele manda um recado para os discípulos, diz assim, olha, diga para eles me esperar em tal lugar. E fala para Pedro ir também. Olha isso. Percebe? Ele não diz assim, não, Pedro foi muito covarde comigo. Deixa ele de fora. Não. Fala para eles irem e diga para Pedro. Diga de uma forma pessoal para ele que eu também quero vê-lo lá. Irmãos,
Esse é o amor sacrificial que ele viveu. E por isso ele se transformou nesse referencial. E a ideia dele hoje é: olhe para mim, assim como eu fiz com vocês, assim como eu vos amei, que vocês façam também. E esse é o segundo ensino que eu quero destacar no texto. Amém? Porque, irmãos, ele é o padrão do amor que o próprio Deus nos chama a viver nesse lugar como igreja, como discípulos de Jesus. Amém? A gente vê aqui que o amor de Jesus, então, ele não foi sentimental. Foi, não, irmãos, foi uma decisão. Porque se ele já sabia de tudo, da traição de Judas, da negação de Pedro, do abandono de todo mundo, o que o levaria, irmãos, a dar continuidade? Nada disso foi suficiente para pará-lo. Quando ele pegou aquela bacia e o serviu humildemente, lavando e enxugando os seus pés, ele já sabia de tudo isso. E mesmo assim, irmãos, ele lavou os pés dos caras. Entende? Ele já sabia que ele seria traído e abandonado, mas já tinha uma decisão no coração dele de perdoar generosamente a todos eles. E o que ele fez? Ele se sacrificou totalmente. E quando eu digo totalmente aqui, é porque ele deu a sua vida. Ele não doou alguma coisa, ele deu a própria vida para resgatar eles e a mim e a você. E é esse tipo de amor que devemos buscar viver, sabia? Deus não espera algo diferente de mim e de você. Irmãos, como eu tenho sido confrontado com essa palavra. Sabe, desde que o Senhor, na verdade esse versículo de João 13:34 já tem anos que me acompanha. E todas as vezes que eu paro para meditar nele, como eu sou confrontado, e não tem sido diferente nesse tempo, irmãos. Que tipo de amor uns pelos outros Deus vê quando olha para mim e para você? O que Ele está vendo? A ênfase é a igreja, mas tenha ousadia, coloca isso nos outros campos, nas outras áreas na sua vida, dentro da sua casa, no seu casamento, no trabalho, amém? Aonde você se relaciona com alguém, irmãos, é isso que Ele espera de nós, amém? Cristo nos amou, irmãos, não porque nós éramos uma gracinha amáveis, não, Ele nos amou para nos tornar amáveis, a verdade é essa. Porque nós estávamos, na verdade, tomados pelo mal, condenados. Esse é o padrão. Qual que é o nosso grande desafio hoje? É fazer um paralelo. Como eu estou amando com o padrão de amor que o Senhor espera de nós? Você quer ser discípulo de Jesus? Sim ou não? Percebe que a coisa tem que ter uma equalização? O nosso comportamento, a nossa prática de vida precisa bater com aquilo que Ele espera. Se está aquém disso, irmãos, nós precisamos subir o nosso nível. Nós precisamos melhorar. Amém? E eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme na nossa vida. Amém? Se a gente levar isso a sério. Em terceiro lugar, a gente precisa entender, irmãos, que se esse amor, não é uma sugestão, é um mandamento, e que há um padrão, o padrão é Ele próprio, é a forma que Ele amou. A gente precisa entender como que Ele quer que isso afete a nossa vida agora como igreja. Porque somos a família de Deus, sim ou não? Somos o corpo de Jesus, a Bíblia deixa isso claro. Irmãos, e o que é que mantém um corpo saudável? Não é a saúde de todos os seus membros? Quem aqui nunca teve a experiência de chutar uma quina com o menor dedinho do pé? O corpo todo sente, não sente?
Ou quando você queima um pedacinho do seu dedo, o corpo todo não sente? Então, irmãos, o que mantém esse corpo aqui, que é a igreja, saudável, funcional e em unidade, é o amor mútuo. É uma prática de verdade disso aqui, ó. Sabe por quê? Porque onde falta, ou quando falta o amor, surgem, por exemplo, as divisões, as disputas, invejas, os escândalos, as traições, que é óbvio, né? Antes de tudo isso vem o descontentamento, a murmuração. Tudo não começa com essas duas coisas, com o descontentamento e a murmuração, aí vem o resto. E se a gente for olhar, tudo isso é porque falta o amor. É quando o amor deixa de existir. E eu volto a dizer, amor não como um sentimento, mas como uma decisão. Eu decido amar. Eu decido servir. Eu decido me doar em prol da outra parte. Aí a gente vai viver, para mim, uma das maiores magias do Evangelho. Quando a gente lê Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer assim, olha, ninguém se coloque superior uns aos outros. Porque qual que é a ideia, irmãos, do amor de Deus? É nos levar a enxergar sempre o outro superior a nós mesmos. Porque o amor de verdade, ele me transforma no servo de todos. Não foi o que aconteceu com Jesus? Quando ele, naquele momento, nos primeiros versículos de João 13, pega aquela bacia, enche de água e coloca a toalha aqui, tira a sua capa. Irmãos, nada está na Bíblia por acaso. E João vai registrar que, com a água na bacia, a toalha na mão, antes de começar o seu serviço do lava-pés, ele tira a capa. Você sabe o que é isso? Naquela época, todo líder de equipe, como Jesus, o líder tinha que vestir uma capa. Então, quando alguém chegasse perto de Jesus, ele seria identificado rapidinho, por causa de quê? Da capa. As pessoas olhavam e diziam assim, ele é o líder. Olha, ele está usando a capa de líder. Então, o que Jesus faz? Ele tira a capa. O ato dele tirar a capa de sobre os seus ombros, ele olhou para aqueles caras e disse assim, olha, eu estou descendo ao mesmo nível que vocês. Agora aqui nessa sala ninguém é maior do que ninguém. E quando ele pega aquela bacia e aquela toalha e começa a lavar os pés dele, ele estava passando outra mensagem. Agora eu estou descendo a um nível mais baixo de servo. Eu sou o principal servo aqui dentro dessa sala agora, estou aqui para servir vocês. Por quê, irmãos? Eu já disse isso há algum tempo atrás, esse acontecimento do lava-pés muitas vezes hoje é muito mal interpretado e visto por muitos de nós. Naquela época isso era costume. A gente não tinha estradas asfaltadas, não tinha sandálias. Naquela época não dava para usar um tênis branco como esse, por exemplo. Era chão mesmo. Então, qual que era o costume? Sempre, quando as pessoas saíam de um lugar para outro, que a maioria das vezes fazia a pé ou sobre um animal, era normal, quando chegava em outro local, ter um servo, um escravo, que lavava os pés dos convidados para que eles pudessem entrar para dentro das casas. Aqueles que tinham dinheiro, né? Tinha esses servos, esses escravos para fazer isso. Agora, se um pobre fosse visitar outro pobre, ou bem pobre visitar outro pobre, o dono da casa oferecia para o pobre que estava chegando uma bacia, um pouco de água, e ele mesmo lavava os seus pés. Mas o mais normal era que quando a pessoa chegasse num lugar, tinha um escravo ali. E essa pessoa, irmãos, era considerada um dos níveis mais baixos de escravidão. Pensa as condições dos pés que esses caras tinham que lavar.
Entende? Então, irmãos, quando Jesus tomou essa atitude, ele estava dizendo assim, olha, eu amo vocês de um jeito, que o meu amor, a decisão de amar vocês, me faz descer ao mais baixo nível de serviço, porque eu quero descanso para os seus pés. Deixa eu lavar todos eles. É muito interessante, está me vindo à mente aqui que chegou a vez do Pedrão, irmão. Sabe o que Pedro fez, né? Quando Jesus chega para lavar o pé de Pedro, Pedro, você está doido, Jesus? Você não lava o meu pé, você não vai nem encostar nesses meus chulezentos, não vai não. Pode, levanta daí. O que Jesus disse para ele? Pedro, se eu não lavar os teus pés, deixa eu te falar uma coisa, você não tem parte comigo. Não foi isso que aconteceu? Pedro vira para ele e diz assim, Senhor, então tá bom, lava os pés, as mãos, a cabeça, me dá um banho logo, que eu não quero, né, perder essa parte que eu tenho com o Senhor. Percebe, irmãos, o tanto que isso é rico. Irmãos, e é isso que o Senhor está nos chamando a talvez ressuscitar no nosso meio. Um amor que nos faz servos uns dos outros. Irmãos, chega de acusação. Chega de esperar que o outro faça algo por mim. Chega de querer que os outros sejam resposta daquilo que eu acho que eu preciso. Irmãos, como o nível de cobrança no nosso meio está grande e terrível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela tem problema, talvez igual ou pior do que você. Sabe os seus pastores, os seus líderes de célula, supervisores? Talvez a gente tenha problemas piores do que você. E há uma cobrança, irmãos, tão grande, e eu vejo que tão injusta entre nós, que a gente não para pensar que o outro lado talvez está sofrendo até mais do que eu. E eu só quero cobrar, só quero resposta. Eu vi um vídeo essa semana, que talvez você já viu, ele é antigo. Eu acho que é de um filme, de um professor, que de repente um dos seus alunos começou a chegar atrasado todos os dias nas aulas. E como correção, o aluno chegava, quem chegasse atrasado tinha que dar a mão e apanhar, levar a reguada, não sei nem qual que é o nome, palmatória, né? Levava essa correção. E vários dias aquele aluno chegava atrasado, e o professor chamava ele não conseguia explicar, estendia as mãos e taca no menino. Várias vezes. Por fim, o professor já não falava nada, o menino chegava atrasado, já ia com as mãozinhas estendidas, e o professor taca no menino. Um dia, o professor, indo para a escola de bicicleta, isso no filme, de longe ele vê o menino empurrando uma cadeira de rodas. Uma senhora na cadeira de rodas, que tudo indica que era a mãe dele. Aquele professor olhou para aquilo e seguiu o garoto. Ele com a mochilinha nas costas, andou um bom percurso, entrou numa casa, deixou a senhora com a cadeira de roda e saiu desesperado para chegar na escola. O professor correu e chegou antes dele e esperou ele na sala. O menininho chegou, irmãos, com as mãozinhas estendidas. Só que aquele dia, aquele professor viu por que ele estava chegando atrasado. Porque todos os dias ele tinha que pegar aquela senhora, empurrar aquela cadeira de roda por um longo período, deixar aquela pessoa num lugar e correr para a escola. A cena termina assim, o menininho chega nesse dia atrasado, estende a mão. O professor pega a régua, coloca na mão dele e agora estende as dele. Você é que precisa me corrigir. Porque eu estava, tipo assim, cobrando algo de você, sem conhecer o seu lado, sem saber por que você estava chegando atrasado. Irmãos, vamos começar a olhar uns para os outros de forma diferente? Começar a olhar para as nossas diferenças de uma forma diferente? Você acha que isso vai fazer bem para nós ou não? Não é verdade? Porque muitas vezes, irmão, a gente só quer cobrar um do outro. Mas ninguém quer saber o que o outro está passando. Ou se pelo menos ele está fazendo o que ele pode fazer para nos ajudar.
Amém? Irmãos, e isso é tão sério, porque quando você lê o versículo 35 do capítulo 13 de João, Jesus, ele completa para mim, tá? Eu vejo isso como, um momento em que ele completa a verdade que ele espera de nós. No versículo 34, quando ele diz para aqueles discípulos assim, João 13, 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Irmãos, por que o mundo hoje não está querendo Jesus? Sabe por quê? Porque muitos do mundo, das nossas famílias, quando olham para nós, está tendo a mesma leitura que Gandhi teve. Jesus é muito bonito, esse Jesus que vocês falam, mas vocês não vivem isso. Eu não consigo ver essa vida entre vocês. E Jesus disse isso aqui, olha, se vocês tiverem amor uns pelos outros, e que amor é esse? Esse novo mandamento que ele disse. O dia que vocês amarem uns aos outros, assim como eu vos amei, as pessoas vão olhar para vocês e dizer assim, vocês são discípulos de Jesus de verdade, porque vocês se parecem com Ele. Você pode ficar de pé para a gente terminar? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos ter um tempinho de oração, de busca pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, porque amar como Cristo nos amou é impossível, sim, se a gente for tentar fazer sem Ele, sem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, moldados pela palavra e continuamente lembrados da cruz. Esse novo mandamento, eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Ele não é apenas uma ética ou uma prática elevada. Não. Nós estamos falando aqui da essência da vida cristã, que é o amor. Você pode fechar os teus olhos. Eu queria deixar pelo menos 3 questões aqui para uma reflexão nossa, e depois eu quero orar por mim e por você. E a primeira reflexão, queridos, que eu quero deixar é: será que nós temos amado os nossos irmãos, as nossas irmãs, como Jesus nos ama? Segunda questão: as nossas atitudes têm promovido unidade e cuidado no corpo de Cristo? Terceira questão para a gente pensar e orar: a nossa família, os nossos familiares, o bairro onde nós moramos, o condomínio onde a gente mora, a cidade onde nós moramos, esse povo pode ver Jesus em nós, quando eles olham o modo que tratamos aqueles que estão ao nosso redor? A nossa vida está apresentando Cristo. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, eu sei que há uma presença sobrenatural neste lugar, com o objetivo de gerar em nós um quebrantamento de coração. Porque aqui está, Senhor, a Tua palavra, onde o assunto é tão sério, Senhor. Senhor, o que adianta muitas vezes tudo o que estamos fazendo, procurando viver e até vivendo, se não for tudo isso banhado por amor, regado por amor, por entrega, por sacrifício? A verdade, ó Deus, é que nós podemos estar como
Paulo disse, apenas um símbolo, um som. Mas eu quero orar neste momento, ó Deus, para que o Senhor venha sobre nós, para que o Teu Espírito Santo nos ensine a amar como Jesus amou e ama. Eu oro para que o nosso coração, ó Pai, não seja guiado, Senhor, pelo egoísmo, ou não continue sendo guiado pelo egoísmo, mas que nós sejamos guiados, ó Deus, por uma compaixão verdadeira uns pelos outros. Ajuda-nos, Senhor, a servir. Ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos a olhar para os nossos irmãos como o Senhor olha, a amar como o Senhor ama, a olhar como o Senhor olha, a ter compaixão como o Senhor é compassivo. Nos ensina, Senhor, a perdoar, a cuidar uns dos outros de verdade, mesmo quando o que recebemos, ó Pai, é o contrário de tudo isso. Que nós possamos, ó Deus, entender que não é aquilo que nós teremos de volta que vai fazer diferença, mas é aquilo que nós oferecemos. Pode até ser que tenha frutos, que gere algum resultado, mas se não gerar, Senhor, o que importa é o que nós oferecemos. Espírito Santo, vem sobre nós. Que o Senhor tenha essa liberdade de trabalhar, de mudar o nosso coração, de nos levar a esse entendimento, que o que o Senhor espera é esse nível de amor, um amor incondicional, um amor sacrificial. Ah, Jesus, quantas coisas seriam resolvidas na nossa vida se nós amássemos assim. Quanta leveza nós estaríamos experimentando agora se nós decidirmos ou decidíssemos amar assim. Quanta coisa, Senhor, quanta problemática não viria, não existiria, não surgiria entre nós, se essa fosse a nossa decisão. Nos ajuda, Senhor. É o que nós queremos. Nós não queremos viver neste lugar como uma igreja, um povo, homens, mulheres, famílias que apenas professam com os lábios que somos Teus discípulos, Tua família, Tua igreja. Deus, mas nós queremos ser isso de verdade, Deus. Nós queremos viver isso de uma forma intensa, a ponto de que os nossos familiares, as pessoas que nós conhecemos, possam olhar para nós e ter desejo de experimentar o que vivemos uns com os outros aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha com graça e favor, e que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor nos falou nesse tempo, durante todo esse mês, todas as palavras, tudo aquilo que o Senhor tratou, ó Pai, no campo individual e coletivo, que não seja apenas discursos ouvidos, não, Senhor, mas que todas as verdades que o Senhor nos fez lembrar nesse tempo, que possa encontrar lugar, ter vida em nós, a ponto de mudar, Senhor, a nossa mente, transformar, tocar o nosso comportamento. Em nome de Jesus, meu Deus. E que nesses dias, de uma forma muito direta e especial, que o Senhor nos leve a crescer no amor. Um amor que te revela, Jesus, que te mostra ao mundo de quem nós somos discípulos. Nos perdoa, Deus, pela indiferença, pela desobediência. Nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes nós viramos as costas para o Senhor, quando viramos as costas uns para com os outros.
Quantas vezes, Deus, desistimos de te amar, quando desistimos de amar, de servir uns aos outros. Pai, mas o que nós queremos é mudança, Senhor. Ajuda-nos.